Tem um pessoal chegando aí. Ô, gente, nós decidimos fazer aqui uma conversa a respeito das possibilidades relacionadas ao liberalismo e protecionismo na economia. Eu consegui um colega que é economista e ele defende as ideias mais, digamos que liberais, não é, Vets? Sim, Então vamos lá. bom, não sou um grande economista, eu estudei, sou formado como professor de biologia, economia e história. Sou da Bélgica, né, como você pode perceber pelo sotaque. Aí eu ensinei economia e biologia durante um ano em Bruxelas, no ensino médio. E agora eu estou morando no Brasil faz 5 anos. E agora eu estou me ocupando, investindo e escrevendo sobre finanças. Ah, legal. Você está especializando em finanças? Notícias financeiras, assim, Ah, sobre então você está na investimentos e tal. área de comunicação igual eu, mas na É, área mas na área de comunicação mesmo. Deixa sim. eu só, eu vou compartilhar aqui dentro, tô compartilhando aqui por último aqui naquele primeiro vídeo que deu a polêmica, que aí a gente pode partir para começar a ver. Tem 5 espectadores, mas como vai ficar gravado, né? A gente pode fazer e a galera vai acompanhando. Pois é, o pessoal chegando lá, espectadores. Se apresenta de novo, Vets, para o pessoal. O pessoal tá na minha página, então o pessoal já me conhece, mas é bom você se apresentar de novo, porque seu currículo é legal, é importante o pessoal te conhecer. Vai lá, manda abraço. Então, formado como professor de economia, biologia e história na Bélgica. Ensinei um ano no ensino médio, numa escola em Bruxelas. E vim para o Brasil 5 anos atrás. E agora trabalho mais com investimentos, escrevendo sobre investimentos e sobre finanças, notícias financeiras. Perfeito. Deixa eu ver aqui como é que tá, como é que se os links estão acessíveis aqui, para a gente poder continuar. Tem 10 pessoas já. Obrigado, pessoal, que está Legal. assistindo aí. Já é um públicozinho legal. Quem puder, quem estiver assistindo e puder divulgar, gente, porque isso aconteceu de uma hora para outra, eu vou explicar mais ou menos qual que é a ideia. Existe, ao meu ponto de vista, existe uma certa nebulosidade entre a ideia liberal e a ideia protecionista, e principalmente para as pessoas que não são da área de economia, fica um pouco difícil entender, e tem muita coisa que tem sido, digamos que, espalhada no ambiente da internet, exatamente para confundir a cabeça das pessoas. Então existe um liminar até onde as coisas fazem sentido e até onde as coisas são criadas para criar o caos, né? Digamos assim. Não sei se você concorda, Vets. Apesar de que eu acho muito interessante a gente começar falando sobre. Você assistiu aquele vídeo que deu a polêmica? Sim, claro. Uhum. Então, é muito bom a gente começar falando sobre aquele vídeo, mas é bom a gente entrar em mais assuntos também relacionados a protecionismo e o liberalismo. Mas eu queria que você fizesse um comentário a respeito do vídeo, porque é, o que acontece, Vets, é o seguinte: tem muito comentário agressivo e as pessoas nem prestam atenção. Você, como economista, o que você percebeu naquele vídeo? Qual que é a sua opinião? Que mensagem você tirou daquele vídeo? Que mensagem que seria que avanços tecnológicos seria uma estratégia para baixar salários, como se empresas seriam malvadas e ruins e egoístas e Agora, tá. não tem essa visão de que para ganhar você precisa fazer o outro perder, né? Não, não é assim que funciona um livre mercado. Se duas partes entram em um acordo, é porque ambas as partes geralmente ganham. Um dá preferência a abrir mão do seu tempo em troca de dinheiro e a outra pessoa dá preferência a abrir mão do dinheiro para fazer mais dinheiro futuramente, etc. Então,
Eu gosto, a finalidade, o pessoal tem me convidado para debates. Eu participei de um debate, que foi um debate interessante com o Félix, mas eu achei que foi um debate que não foi produtivo pro telespectador, porque foi um debate, digamos que eu não me considero melhor que ele em coisa alguma, mas é porque eu usei muita teoria acadêmica e o Félix foi com muito achismo. E nesse momento, eu acho que quem perde é o público, porque fica muita coisa no ar. Então, o bom, eu fiz uma proposta de alguma pessoa com formação em economia, porque é importante a gente traduzir algumas teorias econômicas para o linguajar popular, traduzir teorias econômicas e como a economia é estudada ao redor do mundo, adaptada à realidade brasileira. Eu queria que você falasse, dentro dessa realidade, como que você vê a teoria econômica da técnica de capital e labor aplicada à realidade daquele vídeo e adaptada à realidade do Brasil? Aquela teoria econômica que a gente normalmente estuda no terceiro ano de economia, que é a teoria de ou capital, investimento ou labor, que a gente faz uma curva que é o isoquant. Eu queria que você explicasse como que essa teoria explica a realidade, digamos, não só daquele vídeo, como a realidade de que o Brasil está, digamos que a direção que o Brasil está indo hoje. Aplica essa teoria, mas usa o seu dom de escritor para transformar essa teoria econômica, digamos que em um linguajar que a população que não teve a oportunidade de estudar economia como você consiga entender. É, não estou entendendo direito o que você está Deixa eu te falando. explicar. Aquele vídeo que eu fiz, ele é baseado. Você é economista, né? É, mas Ah, não tá. me Por isso. considero um Não, grande é por economista. isso que eu pedi, eu até fiz uma. Eu coloquei como permissa o debate acontecer entre economistas, porque para desmentir, digamos que a nebulosidade que está sendo criada na sociedade brasileira a respeito das coisas como elas acontecem, eu acho muito importante que a pessoa tenha tido toda a preparação de economia, porque a preparação de economia envolve ciências sociais, envolve a matemática da economia, envolve a própria economia, a aplicação da economia. Isso é muito importante porque quando uma pessoa tenta ver a economia só com o viés matemático da microeconomia, que é ensinado, por exemplo, na administração, aquela pessoa não analisa, por exemplo, os reflexos sociais de determinadas medidas. É o que acontece nas agressões que eu tive hoje, por exemplo, do pessoal falando, olha, você está falando isso, mas a pessoa, digamos que uma pessoa perdeu o emprego por causa da máquina, mas em contrapartida, a outra pessoa ganhou o emprego. Mas a gente emprega um técnico em eletrônica e tira 50 frentistas do posto de trabalho. E ao meu ver, que é o ver que sintoniza com a Academia Inglesa de Economia, essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, elas prejudicam a própria economia porque elas param de consumir. Não existe produção sem consumo. Né? Isso é uma coisa muito lógica. O problema não é só com os frentistas. O problema é que isso num ciclo muito grande, isso acaba gerando um grande problema. Essa é a minha visão. Mas a teoria que eu gostaria que você explicasse, eu não sei qual que é a língua que você estudou lá na Bélgica, então eu vou te explicar a teoria, mas eu queria que você traduzisse para o linguajar popular com seu conhecimento de acadêmico de economia. Quando a gente cruza as informações relacionadas a capital e mão de obra disponíveis para uma empresa, a gente tem uma curva que aqui na Inglaterra a gente chama de isoquant, aquela curva mesmo côncava em direção à origem, e dentro dessa curva a gente estuda uma técnica de produção. Quando a gente tem um grupo de empresas grandes no mercado, elas podem analisar uma técnica de produção e a partir daquela técnica de produção, decidir o gap inflacionário para poder decidir se vai aumentar ou se vai abaixar o salário das pessoas a partir do nível de desemprego. Isso só é possível numa economia do tipo da economia da Inglaterra, onde o protecionismo foi abandonado e deixou nascer grandes empresas, né? E, digamos que são os oligopólios. Mas eu gostaria que você explicasse qual que é a sua visão a respeito dessa teoria, que é muito importante. Eu estou falando sozinho, eu gostaria que você explicasse agora como economista. Bom, a minha visão é que o livre mercado ele vai se ajeitando, né?
Você deu o exemplo de uma máquina pode substituir 50 pessoas, aí pode se criar uma vaga de emprego muito boa para uma pessoa, de repente que mantém essa máquina e 50 frentistas perdem o emprego. Mas num livre mercado não existe desemprego, né? Mas desculpa, eu vou te Salários e interromper. custo de vida vai Eu se vou, adaptando à nova realidade, tá, certo? eu queria como ainda, eu gostaria muito de discutir a teoria por detrás daquele vídeo. Eu não queria, se você não se importasse, eu não queria que você falasse sobre o livre mercado, porque o livre mercado é uma coisa maior. A teoria por detrás daquele vídeo é a teoria da técnica de produção. Eu queria que você falasse como que você estudou, como as técnicas de produção são alteradas exatamente para que uma empresa tenha a condição de decidir se ela vai produzir com mais capital, ou seja, mais máquinas, ou mais mão de obra. E como que isso tem sido utilizado, por exemplo, em países como Bangladesh, para poder manter a mão de obra a patamares baixos. Você consegue falar a respeito disso? Se você não conseguir falar sobre a técnica de produção, se você não conhecer essa teoria, pode me falar que você não conhece, que eu vou esclarecer a teoria para o pessoal que está assistindo, porque eu acho isso muito importante. Pode esclarecer, porque se quer fazer um vídeo para que todo mundo entende, né? E meu português não é 100% também. Não, tudo bem. Deixa eu explicar. Gente, a teoria é o seguinte, a teoria por detrás desse vídeo, ela estuda a ideia da técnica de produção. Funciona da seguinte maneira. Uma empresa tem à disposição dela várias formas de produzir o mesmo produto. Vamos pensar, por exemplo, em furar um buraco. Uma empresa de construção civil vai furar um buraco para poder fazer um alicerce. Essa empresa pode utilizar máquinas ou ela pode utilizar mão de obra. Ou ela pode utilizar uma certa quantidade, uma certa proporção de máquinas ou mão de obra. Dentro dessas várias possibilidades que uma empresa tem de produzir, a economia estuda uma coisa que chama técnica de produção. Vamos imaginar que uma empresa vai produzir 100 buracos. Para produzir 100 buracos, ela pode alugar uma máquina super poderosa e utilizar um funcionário para fazer os 100 buracos, como ela pode utilizar 100 funcionários para fazer os 100 buracos, um funcionário fazendo cada buraco. Mas existem possibilidades intermediárias. Vamos pensar que ela pega uma máquina com a metade da capacidade de produção e pega, por exemplo, 50 funcionários. Isso é uma outra possibilidade. Só que a curva, que é o isoquant, ela descreve infinitas possibilidades de produção, porque a gente está falando de uma coisa de 100 buracos, mas as empresas têm vários tipos de produtos. O que acontece nas economias capitalistas liberais desprotegidas é que as empresas, para ter certeza que os empregados não vão ter melhores salários, eles escolhem uma técnica de produção que utiliza mais máquinas, ainda que essa técnica de produção não seja tão eficiente. Digamos, olha, eu não precisaria comprar um trator, eu poderia gerar emprego naquela região sem um trator. Aí você pensa, não, mas o trator é muito mais tecnologia. Sim, mas o trator vai deixar 100 pessoas desempregadas. Será que vale a pena deixar 100 pessoas desempregadas em Bangladesh? Aí você pergunta para mim, olha, não, melhor é especializar aquelas pessoas. Tudo bem, você quer especializar aquelas pessoas. E o que você vai fazer agora que as pessoas não têm condição de se especializarem em um mês, por exemplo? Você vai deixar as pessoas desempregadas. Deixando aquelas pessoas desempregadas, você vai criar uma coisa que chama gap de desemprego. Por causa desse gap de desemprego, vai ocorrer uma pressão em cima dos empregados e esses empregados vão aceitar menores salários. Um exemplo disso é o que aconteceu no Brasil. Por causa do grande desemprego no Brasil, digamos que agora nós tivemos pela primeira vez em muitos anos um ajuste salarial abaixo da inflação. Isso tem um motivo. O motivo é o desemprego. Agora imaginem que de uma hora para outra, bomba de emprego. A gente tem um fechamento de gap inflacionário, um fechamento de gap de emprego, e por isso a gente vai ter, digamos que, aumento nos salários, né? O que as empresas fazem para ter certeza que elas não vão empregar toda a mão de obra útil disponível naquele país? Elas utilizam uma técnica de produção. Dentro dessa técnica de produção, elas empregam mais máquinas do que mão de obra. Dessa forma, elas conseguem manter o desemprego alto e com o desemprego alto, elas conseguem reduzir o salário dos trabalhadores.
Dentro dessa técnica de produção, é possível você entender o conteúdo daquele vídeo. Por quê? Se você vem de um background de escola austríaca e tenta entender o mundo inteiro como um mercado livre, onde as coisas vão sempre se adequar, você esquece o social. Entendeu? Essa ideia de que, olha, as coisas vão sempre se adequar. A grande realidade é que o problema da escola austríaca é que ela ignora distorções de mercado. Por exemplo, o mundo seria perfeito se a gente conseguisse colocar juntos compradores e consumidores. Mas a partir do momento que a gente coloca intermediários, vocês precisam entender que o produto já não custa mais aquilo que ele valeu para ser produzido. A partir do momento que você coloca intermediário, a partir do momento que você coloca distorções, você altera o valor agregado do produto e na alteração desse valor agregado você tem uma distorção que quebra de vez a possibilidade de funcionamento dessa ideia do livre mercado. Por causa dessas distorções e por causa dessa possibilidade de criar o desemprego para baixar os salários, é que são utilizadas muitas e muitas máquinas no lugar do ser humano. Agora, um exemplo para poder deixar bem claro isso é, por que na África não se utilizam máquinas? Ah, você vai fazer uma mineração na África, você coloca o africano para trabalhar debaixo do sol, sem condições humanas, porque lá o salário é baixo. Aqui se utiliza máquinas porque o salário é alto. Aqui você quer fazer uma pressão para baixar o salário. Lá você não precisa fazer uma pressão porque o salário já é baixo. Mas enfim, agora que eu expliquei essa questão de técnica de produção e a teoria por detrás daquele vídeo, eu gostaria de saber se você quer, digamos que, falar sobre liberalismo econômico na realidade brasileira. Eu estou procurando um economista formado para conversar sobre liberalismo econômico na realidade brasileira. Você se apresentou como economista formado. Você quer prosseguir nesse assunto? Sim, claro. Bom, agora que você já falou mais coisas, tenho mais material com que reagir, né? Bom, simplesmente uma empresa vai usar os meios de produção que dão mais lucro. Tipo, se ela tem como adquirir umas máquinas e estudar mais lucro, ela vai trabalhar com isso. Não tem nada de maldade atrás disto. E não é uma coisa que é necessariamente ruim. Num livre mercado, essas máquinas que deixam a produção mais eficiente vão baixar os preços, você vai ter uma inflação muito baixa, você vai ou até ter uma deflação, então com o mesmo salário, ou um salário até mais baixo, você consegue comprar as mesmas coisas, sua qualidade de vida vai ficar a mesma ou melhorar. Então, o que eu vejo uma similaridade entre o Brasil hoje e a Bélgica, tipo, 50 anos atrás. A minha mãe, ela hoje, digamos que ela cresceu na pobreza, né? Ela nunca teve a oportunidade de estudar, ela teve que trabalhar muito como criança na roça, espalhando esterco à mão, ela teve que capinar à mão o dia inteiro, fazer trabalhos pesados, tudo à mão. E meu avô, ele não quis comprar um trator, porque ele achava que a qualidade não era tão boa, né, das coisas que se produzia. Bom, na Bélgica, graças a Deus, a gente não impediu esses avanços tecnológicos, não pensamos ao curto termo, as pessoas vão perder seus empregos, e a economia cresceu super e em uma geração quase todo mundo saiu da pobreza. Certo? Tá, vamos tentar usar mais, digamos que teoria, para a gente, com teorias econômicas de verdade, a gente conseguir, digamos que, orientar mais a população, né? Porque nós como economistas, a gente tem condição de passar mais teorias econômicas para o pessoal. Deixa eu te falar, nós vivemos uma realidade, Vets, no Brasil, que a teoria econômica
Desculpa? Pode falar, Jonas. Ah, o Jonas tá. Nós vivemos uma realidade no. Como que a gente faz pra gente. Ô, gente, desculpa, eu não tenho muita experiência do Hangouts, eu queria saber o que, que o Jonas tá querendo falar também, mas eu não. Como que a gente faz? Essa seria no. Deixa eu ver aqui. Será que o comentário aparece aqui? Eu não tô vendo o comentário dele aqui, não, mas. Mas enfim, vamos prosseguir, que eu gostaria de conversar com você sobre a economia do equilíbrio em desemprego, que é uma economia muito importante, é uma teoria muito importante da economia, é o equilíbrio em desemprego. Por que essa teoria é importante? Você não viveu no Brasil no período em que o Brasil estava nessa realidade. Eu queria que você falasse qual que é, digamos que, a solução do liberalismo econômico para realizar o problema do equilíbrio em desemprego. O equilíbrio em desemprego é um problema que, digamos que não só o Brasil, mas muitos países já viveram, mas ele foi um problema drástico no Brasil. Explica para o pessoal sobre essa teoria, sobre o equilíbrio em desemprego, e explica como o liberalismo econômico poderia resolver esse problema no Brasil, porque o equilíbrio em desemprego no Brasil foi resolvido exatamente pelo protecionismo, pela intervenção do Estado na economia. Mas qual que seria a possibilidade Como de... foi resolvido se tem tantos desempregados, uns 12 milhões? Nós não estamos em equilíbrio em desemprego. Você conhece a teoria do equilíbrio em desemprego? Não. Não. Mas você fez economia. Eu estou achando que você não estudou economia, porque é do primeiro ano. O equilíbrio. Tá bom, eu vou te explicar. É por isso, assim, é por isso que eu falei que é importante ser um economista, porque a gente precisa transmitir para a população informação importante, não achismo. Eu acho que existe uma responsabilidade muito grande. Eu nunca vou fazer um vídeo falando de medicina, porque eu não sei nada de medicina. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com os vídeos que eu faço. Me desculpa, mas é porque eu fiz uma proposta, eu te perguntei antes, você falou comigo que era economista. Vamos falar do equilíbrio em desemprego, então. Veja bem, acontece um momento em toda a economia. É uma área muito ampla, né? Mas é Tipo, porque o equilíbrio, é porque, digamos assim, é isso que é muito importante. Olha só, a economia, ela tem uma espinha dorsal. A partir dessa espinha dorsal, que é a parte comum para toda a economia, você tem ramificações. Eu não vou falar com você, por exemplo, eu não vou te pedir para a gente conversar sobre modelos matemáticos que usam equações diferenciais em economia, porque isso já é engenharia econômica. Eu sei que não faz parte das ciências econômicas, mas o equilíbrio em desemprego é uma coisa muito importante, porque é uma realidade que vários países viveram. Pode não ter sido uma realidade na Bélgica, digamos assim, no seu tempo de juventude, mas foi uma realidade no meu período de juventude. Mas eu vou explicar aqui. Veja bem, o equilíbrio em desemprego acontece quando uma economia funciona, há equilíbrio de mercado, mas nem todos os recursos estão sendo empregados. Quando eu falo que todos os recursos não estão sendo empregados, eu não falo só em desemprego de pessoas, como você está criticando hoje, 2 milhões de pessoas desempregadas. O que eu falo é que o Brasil tinha, há uns anos atrás, digamos que uma planta energética subutilizada, tinha uma quantidade de recursos minerais subutilizados, mas o pior, tinha uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas. E o equilíbrio em desemprego acontece quando a economia sozinha não dá um pontapé para isso resolver. O que o liberalismo entende é que a partir do momento que existe pessoas desempregadas, essas pessoas vão trabalhar mais barato, e porque essas pessoas vão trabalhar mais barato, elas vão conseguir emprego e o mercado vai bombar, a coisa vai equilibrar, vai chegar no equilíbrio de mercado. O interessante é que o equilíbrio em desemprego no Brasil, ele data anterior à CLT. O que eu quero dizer para você é que, eu não sei se você sabe sobre a história da CLT. A CLT começou exatamente por causa de um movimento popular que já estava ameaçando o capitalismo. Todo mundo acha que a CLT é uma medida que foi feita pelo comunismo, pelo protecionismo extremo. Não. Toda vez... Não, toda vez... acontece assim, em todos os países, quando o capitalismo começa a entrar em colapso, e começa a ser ameaçado até pelo próprio comunismo, os capitalistas arrumam uma forma de, digamos que, olha, povo, não entra em revolta não, eu vou dar para vocês isso aqui, vocês ficam quietinhos. Foi assim que nasceu a CLT, foi um grito popular por proteção. Quando a CLT nasceu, o Brasil já se encontrava em equilíbrio em desemprego há muito tempo. Então a gente não pode culpar a CLT por equilíbrio em desemprego. O que acontece é que a teoria econômica, ela não mente, porque se ela mentisse,
esse tipo de teoria não teria sido suficiente para tirar a Inglaterra da crise de 2008. O que acontece é que no momento em que as pessoas têm medo de investir, Vets, ninguém investe, as pessoas simplesmente guardam o dinheiro. Por mais que possa parecer interessante investir, no momento de crise a pessoa pensa, olha, eu não vou investir não, eu não vou colocar meu dinheiro a risco. E é nessa hora que o Estado aquece a economia. É nessa hora que o Estado fala, olha, já que ninguém vai investir na economia e todo mundo está começando a perder emprego, porque as empresas não têm coragem de produzir e quem tem dinheiro não tem coragem de comprar, é hora do papai Estado começar a injetar dinheiro na economia. Eu não sou a favor do Estado ladrão, eu não sou a favor do Estado corrupto. Né? Porque o Estado não tem como saber aonde um dinheiro vai ser bem aplicado. Ele não corre risco nenhum. Quando ele perde o dinheiro, ele não é responsabilizado por essa perda. O dinheiro não é do Estado. É super errado o Estado tentar aquecer a economia. Só para dar uma, só para você, digamos assim, não, eu não vou te interromper, não. Só para poder você contextualizar para o pessoal, desculpa, começa explicando o que é o Estado e depois dá sequência no seu raciocínio. Mas faz o raciocínio todo de novo, desculpa, mas é porque é muito importante para quem está assistindo, você contextualizar o que é o Estado primeiro. Aí depois você continua, eu não te interrompo mais. O que é o Estado? Isso. O Estado é um conjunto de malandros que se junta para supostamente fazer coisas boas com o dinheiro da população, só que não são tão boas, né? Porque tem um motivo porque as pessoas não investem em certas coisas. É porque está arriscado demais. E aí, quando todas as pessoas físicas estão escolhendo não investir em um certo negócio, porque está muito arriscado, tem muito risco de perder esse dinheiro. Aí seria o momento do Estado intervenir e aplicar naquelas coisas ah, arriscadas? Claro que não. Mas eles fazem, justamente porque não é o dinheiro do Estado, é o nosso que eles estão arriscando. Então, aí eu vou te falar, agora eu preciso, infelizmente, eu preciso te corrigir, porque na Bélgica ensina-se uma coisa diferente do que ensina aqui na Inglaterra, do que ensina no Brasil. O Estado não é um bando de malandros que fica usando dinheiro público. O bando de malandros que fica usando dinheiro público são os políticos que representam a população. O Estado é o povo representado por um bando de malandros, porque o povo não cobra daquele bando de malandros atitudes, digamos que não corruptas. A partir do momento que você consegue ver que o Estado é a representação do interesse coletivo, você para de pensar que o Estado é o presidente, é o deputado, é o senador ou talvez o STF. Não, o Estado é o povo representado. A partir do momento que você entende que o Estado somos nós, você entende que se há um colapso financeiro na economia e nenhum particular tem condição de se mover no sentido de resgatar a economia, todas as pessoas juntas, através do Estado, vão resgatar a economia. Mas aí pensa, mas o Estado é um bando de corruptos que roubam o dinheiro. O problema está nas pessoas que estão lá, não está no modelo. O modelo que tem o Estado como sendo a união das pessoas e os políticos como sendo os representantes das pessoas é o modelo mais perfeito que pode existir. Vamos pensar, olha, nós temos um defeito tão grande na casa que nós não temos condição de resolver sozinhos. Nós vamos ter que fazer uma reunião do condomínio e todo mundo resolver junto. Isso é o Estado. A partir do momento que você tenta pensar que o Estado é só o síndico, você não está entendendo que você é proprietário do país que precisa ser resgatado. Aí que está o erro. A população brasileira está sendo treinada para brigar contra o Estado, porque o capital quer que pressões sejam feitas para tirar os impostos, para os milionários não pagarem impostos. Mas a população não está percebendo que o Estado somos nós representados. A partir do momento que você briga contra o Estado, você está brigando contra uma instituição que gera infraestrutura para nós. Eu acho que o caminho certo é brigar contra a corrupção e não brigar contra o Estado, porque o Estado somos nós. Mas enfim, a sua visão liberal
eu entendo, mas eu acho que você tem que usar termos, digamos que econômicos, formas econômicas de analisar as coisas, e não se render ao sensacionalismo de falar que o Estado é uma pessoa ou é um grupo de pessoas que não seja toda a civilização. Mas enfim. Olha, Bernardo, se não faz sentido eu investir em alguma coisa, você investir nessa coisa, ninguém investir em algo, não faz sentido nos juntarmos e de repente faria sentido sim investir naquilo. Se tem um banco que está quebrado, 1 milhão de pessoas individualmente escolham não investir naquilo sozinhos, por que faria sentido investir nisto juntos? Não faz sentido nenhum. O risco está lá, o risco continua o mesmo. É que quando você tem uma organização que trabalha com o dinheiro dos outros, aí e não sofre consequências nenhuma, mas os políticos não sofrem consequências. Nunca. Não, não aqui no Brasil, na Bélgica também não. É, que vota sempre nos mesmos corruptos, é uma utopia pensar que isso em algum momento vai mudar. Mas eu vou te perguntar o seguinte, sem ideologia, vamos conversar sobre economia. Para sair da crise de 2008, a Inglaterra utilizou duas medidas intervencionistas, que foi o qualitative easing e o quantitative easing. A Inglaterra foi extremamente intervencionista. Qualitative easing e quantitative easing. Você consegue explicar por que a Inglaterra utilizou medidas intervencionistas e conseguiu sair da crise, e por que ela simplesmente não esperou as coisas se adequarem? Se você não conseguir explicar como os países que conseguiram sair da crise de 2008 saíram da crise de 2008, você me fala que eu explico. Mas é muito importante que você explique como economista, porque você está falando muito ideologia, você não tem falado de economia. Eu não acredito que saímos da crise. Se você for... Não, eu estou falando da Inglaterra. Porque cada país teve sua medida política. Eu te falo da Inglaterra, que eu estou te perguntando a medida que a Inglaterra utilizou, porque ela utilizou o qualitative easing e quantitative easing, que a gente estuda no curso de economia, e eu queria te perguntar por que ela, que foi um dos primeiros países a superar a crise, utilizou essas medidas e não fez uma medida liberal. Eu queria que você me explicasse essas medidas para o pessoal, explica para o pessoal o que significa o qualitative and quantitative easing, e explica para o pessoal também como que uma medida liberal poderia ter levado ao mesmo resultado. Quantitative easing é basicamente criar dinheiro do nada e injetar esse dinheiro. O Banco Central cria esse dinheiro do nada, né? Tem um spreadsheet no computador, bota lá uns milhões de libras, bilhões de libras, melhor, e distribui isto para bancos, para grandes empresas e por aí vai. E isto dá a aparência que a economia melhora. Tá, eu vou te interromper porque o que você falou não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Só para evitar... Não, mas é muito importante eu esclarecer, porque você não pode deixar uma informação errada no ar, né? A gente tem que ter responsabilidade com o que é um projeto. O quantitative qualitative easing não tem nada a ver com criar dinheiro do spreadsheet. Algumas pessoas no passado tinham comprado, por exemplo, os bonds. Você sabe o que são bonds? Sim. Explica para o pessoal o que são os bonds. Bonds é papel do governo, papel de dívida, você quer dizer? Então, exatamente. Porque os papéis de dívida, eles têm um prazo para resgate, eles não significam dinheiro para ser consumido na economia. Esses papéis de dívida, eles digamos que dão incentivo para a pessoa guardar o dinheiro. Não teve absolutamente nenhuma criação de dinheiro no spreadsheet.
O que houve foi que o governo comprou de volta esses papéis para injetar dinheiro de qualidade na economia. Papéis que venceriam em 10 Como é que os anos. papéis têm dinheiro? Dinheiro que o Banco Central tinha? Não, dinheiro que eles criaram, meu filho. Dinheiro que eles criaram de... Digitando um número num spreadsheet. Tá, Muita gente não entende como um banco funciona, mas infelizmente um banco central tem esse poder de criar dinheiro do nada. É, e aí dá, o que eu estava falando, dá todo esse dinheiro que entra na economia, dá a impressão de que você tenha crescimento econômico. Só que é uma ilusão. Por quê? Porque não se calcula a real inflação. Os números da inflação são totalmente manipulados, né? Se tá. você Deixa eu só acabar de esclarecer para o pessoal, então, sobre os dois tipos de easing, para poder não ficar confuso para o pessoal, e depois você fala isso. Olha, gente, o qualitative e quantitative easing funciona da seguinte maneira. Imagina que o governo emitiu um título de dívida pública. Vamos supor que você não quer colocar o seu dinheiro na poupança, você pode comprar um título de dívida pública que tem um rendimento determinado pelo governo. Então o governo fala com você, olha, eu estou te vendendo esse título que vai vencer daqui 5 anos, ele vai vencer daqui 5 anos e vai ter o valor de 100, mas eu estou te vendendo ele hoje por 80. Isso é uma dívida pública. O que é o qualitative easing? Ele simplesmente chegou, o quantitative easing. O governo chegou e falou, olha, esse título que você tem para vencer daqui 5 anos, eu te compro ele agora. E isso gerou uma certa, digamos que, liquidez no mercado, exatamente para incentivar as pessoas a voltarem a consumir. Já o qualitative, deixa eu acabar de explicar a teoria para o pessoal, depois você explica a ideologia. E o que aconteceu com o qualitative easing? Tinham muitas empresas, muitos bancos, que tinham, digamos que, empréstimos de alto risco na mão de pessoas físicas, e o que o governo fez foi comprar esses empréstimos. Vamos supor que determinado Brasil, o Itaú emprestou muito dinheiro para comprar casas, e as pessoas vão pagar aquelas casas com longo prazo. O que o governo fez? O governo comprou aquelas dívidas das pessoas, pagou o banco para o banco ter mais dinheiro à disposição para emprestar. Agora vamos falar o porquê que isso aconteceu. Depois da quebra dos irmãos Lehman, né, que eles falam os bancos Lehman Brothers, o que aconteceu é que um grupo muito grande de bancos começou a entrar em colapso. Nesse momento, os bancos perderam, digamos que, a coragem de fazer empréstimos. No momento que o banco parou de emprestar um para o outro, por causa da crise de 2008, também os empresários ficaram com medo de investir. Foi nesse momento que ocorreu uma grande recessão, porque ninguém tinha coragem de gastar dinheiro. Naquele momento, digamos que as pessoas que queriam sair da crise eram exatamente as pessoas que mantinham a crise. Porque o empresário, vamos pensar, o empresário, por exemplo, um cara que fabrica peça de aço, o cara fabrica tubo de aço, ele pensa, não adianta eu fabricar tubo de aço, porque o meu consumidor não vai comprar, porque ele está em crise. E o determinado cara queria empreender, mas ele falava, olha, está em momento de crise, eu não vou empreender. Nesse sentido, as pessoas param de comprar. Só que as pessoas que têm produtos guardados, elas precisam disseminar aqueles produtos. Então as pessoas começam a vender os produtos mais baratos do que antes. E ocorre o pior, digamos que, o pior fenômeno que pode ocorrer numa economia, que é o fenômeno da deflação. Você chega, olha, eu vou te vender esse tecladinho aqui por R$10. Aí você fala, eu não quero. No outro dia eu penso, eu tenho que vender esse teclado. Hoje eu vou tentar vender por 9. Só que isso aconteceu na economia inteira. Nesse momento em que os bancos tinham medo de emprestar dinheiro, o empresário tinha medo de investir e a coisa não andava, o que aconteceu? A Inglaterra começou mais uma vez a investir em obras públicas. Vamos pensar que obra pública não é do governo. Se o presidente do Brasil cismar de construir um hospital público, aquele hospital público que foi construído com dinheiro público, desde que não hajam, digamos que, corrupções e desvio de dinheiro, aquele hospital é uma conquista pública, é uma coisa pública. Então o governo começou a investir em obras públicas, foi aí que o governo reformou quase todas as escolas da Inglaterra e investiu em bastante obras públicas, e agora quando a gente para pensar, uma obra precisa do trabalhador, mas o trabalhador come, então o trabalhador vai comprar comida, o trabalhador vai comprar roupa. Isso reaqueceu a economia inglesa, porque não só a injeção de dinheiro, que é tão criticada, fez os bancos terem coragem de emprestar dinheiro de novo e a economia sair da recessão, como também a injeção de dinheiro através de trabalho, né, através de criação de serviços,
fez a economia voltar a rodar na Inglaterra, que foi o primeiro país a sair da crise de 2008. O mais interessante é que existe uma crítica muito grande sobre esse modelo keynesiano dos economistas que formaram antes de 2008, porque todo mundo que formou depois de 2008 teve a oportunidade de conhecer essa nova era da economia. Então, digamos que quem está vivendo a era anterior, né, que é aquela era neoliberal, e não teve a oportunidade de estudar o pós-crise de 2008, realmente tem essa ideia de que se você intervir na economia, você vai gerar um boom and bust, mas em compensação, se você não intervir na economia, você vai gerar uma coisa muito pior, que é o equilíbrio em desemprego. Mas, enfim, pode falar sua visão neoliberal agora. Eu gosto de falar a teoria porque, como você não está falando das teorias econômicas, você está falando de ideologia, eu acho que é muito, digamos que, errado com a pessoa que está assistindo a gente ficar no superficial e na ideologia. Eu sou contra a ideologia, por isso que eu estou falando das teorias. Eu chamei um economista porque eu imaginava que você falaria economia, mas você está falando de ideologias. Não consegue entender. Não é ideologia dizer que o Banco Central cria dinheiro do nada. Isso é um fato, uma coisa que muita pouca gente sabe. Mas, bom, você estava falando que da formação da pessoa antes da crise de 2008 e depois, né? No meu caso é justamente o contrário. Eu fui formado em 2007. Eu era socialista, houve a crise e eu fiquei interessado porque essa crise originou. Comecei a pesquisar e aos poucos eu fui descobrindo de onde que veio e descobri a, a escola austríaca justamente me deu as melhores respostas quanto a isso. Então a minha evolução é o oposto. Bom, Mas agora eu gostaria de te perguntar, já que você entrou nesse assunto, eu gostaria que você me falasse um país no mundo que adota as teorias da escola austríaca. bom, se você toma um Cuidado, país olha a como responsabilidade, porque agora você está falando em nome da escola austríaca, então toma cuidado. Muita responsa. Vai lá. é, uns lugares que adotam bastante o livre mercado, são lugares Não, escola austríaca. Porque existe uma diferença entre o livre mercado e as propostas superliberais da escola austríaca, aquela ideia de, digamos que, quase que ausência do Estado. Eu digo a escola austríaca, porque vocês defendem as ideias da escola austríaca, é muito importante onde a escola austríaca, por exemplo, Hong Kong, que lá uma coisa muito importante que se disse em Hong Kong é que não vamos deixar o governo publicar estatísticas sobre economia porque não são confiáveis mesmo. Né? Isto foi uma coisa que acho que não existe mais em Hong Kong, mas já existiu e faz parte dos motivos pelo qual que ela saiu da pobreza em uma única geração. Toda essa não vamos deixar o governo intervenir porque realmente não é preciso deixar o governo fazer o mínimo possível, laissez-faire realmente. agora eu vou te falar alguma coisa sobre, eu vou te falar o que eu estudei a respeito dos tigres asiáticos, e eu gostaria que você me falasse se eu estou errado. Na China, em Hong Kong, Singapura, em todos esses países, houve um intenso investimento em educação. Esse investimento em educação veio junto com o investimento em nacionalismo, principalmente na China. O chinês teve a oportunidade de aprender que ele não é norte-americano, que ele é chinês, e por isso ele cresceu, digamos que com amor à pátria. Ele não cresceu com aquela ideia de, os Estados Unidos, etc e tal. E o que você chama de extremamente de super liberal não é a realidade, por exemplo, da China, que cresceu de uma vez só. Então eu queria te perguntar se você sabia sobre essa participação, digamos que massiva do governo chinês na educação e na criação de um ambiente para que acontecesse, digamos que, o milagre chinês, que é o ambiente industrial da China. Você tem noção do...
Pode falar. Ele começou a partir de que momento? A partir do momento que os chineses perceberam esse negócio de comunismo não está funcionando e começaram a implementar receitas de livre mercado, né? E a Tá. partir desse momento houve um crescimento espetacular, uma melhora na qualidade de vida espetacular. Para a gente não perder tempo, você já falou que houve uma melhora na qualidade de vida, que é associada ao livre mercado, mas não é associada à educação. Agora eu vou fazer um contraste com você, porque a educação lá, no caso, foi um investimento do governo, isso seria totalmente contra os princípios do livre mercado. Mas agora eu vou fazer um contraste com você. Vamos falar de um outro lugar onde o mercado é extremamente livre. As pessoas podem chegar lá, montar a empresa da forma que quiserem, não me interessa qual que é o ranking do Heritage Foundation, porque o lugar é extremamente simples de você montar uma empresa, e tem mão de obra não tão especializada, mas o pessoal lá fabrica roupa, é Bangladesh. Por que Bangladesh não teve o mesmo milagre da China? Você diz que Bangladesh é um mercado muito aberto? É por isso que eu digo, você não pode pegar informações do Heritage Foundation. Se você pegar informações do Heritage Foundation, você não vai saber, por exemplo, que para você montar um negócio na Nigéria, basta você subornar a pessoa com um valor equivalente a R$100. Você sai com a coisa aberta com um dia. Mas eu estive lá. A diferença é que você está lendo no Heritage, e eu fiz um documentário lá a respeito exatamente desse assunto, como a Nigéria se transformou colônia dos Estados Unidos. Em Bangladesh, que é um documentário que eu assisti como parte de um trabalho do curso de economia, as pessoas vão para lá exatamente por causa da escravidão de Bangladesh, a mão de obra muito barata disponível. Aí eu te pergunto, por que Bangladesh não prosperou com fábricas de roupa, assim como a China prosperou? Qual que é a diferença? Porque o mercado é muito livre. Vamos esquecer o Heritage Foundation, vamos pensar nas estatísticas das universidades. Não concordo com esse pressuposto. Mas é isso que eu não estou entendendo. Porque assim, eu até entendo o pessoal que segue a escola austríaca se basear em think tank. Mas você, como economista, eu acho que você deveria se basear em dados de organizações, digamos que oficiais. Você se baseia, você não acredita, então, que os dados, por exemplo, da London School of Economics, que falam a respeito de Bangladesh, que falam a respeito da Nigéria, estão certos, mas você acha que o do Heritage Foundation estão? Eu não sei de quais dados da London School of Economics você está falando. Eu sei que na London School of Economics trabalha muito socialista, infelizmente. Sim. Paulo Grau da Bélgica. Tá bom, vamos passar para frente. Olha, eu não que toda vez que eu tenho um debate, eu peço uma pessoa, um economista de formação que defenda o liberalismo para o Brasil, mas não aparece um economista de formação exatamente porque o liberalismo total para o Brasil é indefensável. Eu acho que ele é indefensável, e as pessoas que ficam pregando isso, eu acredito que são pessoas pagas para isso. Então elas conseguem iludir as pessoas que não têm formação em economia, que essas medidas funcionam, exatamente porque as pessoas que não têm formação em economia, por exemplo, um administrador, a pessoa tem um curso lá de microeconomia, tem introdução à economia, a partir disso a pessoa consegue ser iludida que essa ideia de livre mercado é uma coisa benéfica para o Brasil. Eu não discuto que ela é benéfica. Você nem sabe como um banco central funciona, você nem sabe como inflação funciona. Mas espera aí. Você está falando que eu não sei como o Banco Central funciona, por quê? Por que você acha que o Banco Central compra dívida pública e dívida de empresas? Mas deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Me explica uma coisa. O Banco Central e o governo executivo são a mesma coisa? De dívida cria liquidez, é justamente. Deixa eu te perguntar. O Banco Central. Qual é o último número que saiu? Que o Banco Central do Japão possui 40% da dívida do Japão e na Europa está subindo. Não, é porque eu não estou entendendo uma coisa. Você acha que o Banco Central acaba com a liquidez e isto gera muitos futuros problemas. O que vai acontecer quando entramos numa nova crise? Dessa vez, talvez por causa de endividamento exagerado de governos, e as pessoas querem vender seus papéis de dívida e não tem ninguém para comprar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu gostaria que você me explicasse. O Banco Central é do presidente, então? O presidente controla o Banco Central? Que presidente?
Vamos pensar, no Brasil, você está criticando. Vamos pensar do Brasil. Que país que você quer pensar? Você quer pensar no Brasil ou na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos? Não, Escolhe eu um estava país na para a dúvida gente. se você estava falando do presidente do Banco Central ou do Vamos presidente pensar, de um vamos pensar do Brasil, por exemplo. O Banco Central, poder. então, está à disposição do presidente do Brasil. Não vamos pensar no nome da pessoa, vamos pensar no cargo. Você acha que o Banco Central está à disposição do presidente e o presidente define as coisas? Me fala Não o é que você entende por. Me fala o que você entende por Comitê de Política Monetária. Você está falando que eu não entendo o Banco Central. Me fala o que você entende por Comitê de Política Monetária. um grupo de pessoas lá no Banco Central que, através de teorias complicadas, tenta estipular qual seria o melhor preço de juros para o mercado, o que sempre dá errado, pelo simples fato Você que é o banco. economista e fala que é um monte de teorias complicadas. Você tá me zoando. Eu não tô acreditando nisso. Olha, vamos pensar o seguinte: nós somos simples mortais. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que as previsões que o Banco Central dá sobre os juros que eles mesmos determinam, nunca eles acertam? Né? Os juros que eles mesmos determinam. Então vamos lá. Como é que Segundo semestre. não Segundo consegue? semestre de economia. Vamos lá para o segundo semestre de economia. Seria muito importante você ter lembrado do segundo semestre de economia. Existe a previsão do Banco Central, que é uma previsão que depende da credibilidade do fazedor de política econômica. Por que depende da credibilidade? Porque todos os preços e todos os salários vão se ajustar de acordo com a credibilidade do fazedor de política econômica. Vamos pensar que a gente está numa estabilidade econômica muito boa e que o fazedor de política econômica tenha muita credibilidade. Então ele fala, a projeção de inflação para o próximo ano, por exemplo, é 6%. Todo mundo vai ajustar salários, preços de mercadorias, tudo baseado nos 6%. Dos Agora, juros. do juro. Pera aí. Vamos pensar o seguinte: você está falando comigo de inflação, você está falando comigo dos juros da taxa Selic, ou você está falando comigo de juro oferecido ao consumidor pelos bancos? Que tipo de taxa que você está falando? Vamos pegar a taxa Selic, que o próprio Banco Central determina, mas nem eles conseguem prever. Isso acontece no Brasil, acontece na Inglaterra, e os erros são gigantescos, né? Olha, meu amigo, o controle da economia é uma das coisas mais complexas que existe, assim como liberar a economia sem controle é uma das coisas mais complexas que existe, porque você já parou para pensar se não tivesse uma projeção de inflação e o povo simplesmente tivesse que descobrir o que vai acontecer. Então uma pessoa pensa, olha, eu acho que vai ter inflação, eu vou cobrar mais caro. A outra pessoa pensa, olha, eu acho que não vai ter inflação, eu não vou cobrar mais caro. A coisa entra em colapso. É para isso que existe essa tentativa de segurar a inflação nas rédeas. Eu concordo sim que o sistema financeiro ele é muito prejudicial, mas ele é necessário. Não tem condição de, em sociedade, uma economia girar de rédeas soltas da forma que você imagina. Por isso que eu desafio qual que foi o momento da humanidade em que isso aconteceu. Existe uma crítica muito grande em cima das coisas que dão errado. E a partir da crítica em cima das coisas que dão errado, algumas pessoas criam teorias depois de a pessoa dorme, acorda com uma teoria e fala, seria maravilhoso se fosse assim. Mas o que eu pergunto é, quando na humanidade que isso foi adotado? Isso nunca foi adotado. Então, você falar comigo que simplesmente deixar de existir o Banco Central, deixar de existir um comitê de política monetária, deixar de existir uma previsão de taxa de juros, que é dentro dessa previsão de taxa de juros que todo o sistema financeiro vai funcionar. Você conhece a teoria do encaixe bancário também? Então, o Brasil não tinha Banco Central até a década de 60. Não é preciso ter um Banco Central. O Banco Central prejudica muito a economia, porque ele exagera as flutuações naturais da economia. Por quê? Porque tem uma taxa de juros natural determinada pelo mercado. Se eu tenho dinheiro para emprestar e você está precisando de dinheiro, a gente entre nós concorda a uma taxa de juros X. E nós, junto com milhares de outros consumidores,
Isso gera uma taxa média de juros do mercado. Agora, o Banco Central, com suas teorias loucas, artificialmente mantém essa taxa baixa. Aí o povo surta, né? Nossa, juros super baixos, vamos pegar dinheiro emprestado. Todo mundo fica se endividando, consumidores, empresas, o governo, e fica gastando dinheiro que não tem com coisas que não fazem sentido você investir. Então me explica pra gente o que gera a inflação. E aí, em algum certo momento, quando os juros não dá para manter mais baixo, eles Olá, pessoal. sobem Essa e a bolha implode. Aí, depois o capitalismo é culpado por uma coisa que, na verdade, foi gerado pelo Banco Central. Tá. Explica pra gente como é que funciona na sua economia a inflação sem o Banco Central. Como que, por exemplo, um banco determinaria a taxa de juro para um cliente sem o Banco Central? Determinaria em acordo com o cliente. Seria em acordo com o cliente. Essa seria a resposta. Não teria um padrão, por exemplo, eu poderia ir no Itaú e o Itaú me oferecer uns juros a 18% e uma determinada pessoa vai no Itaú e recebe uns juros a 6%. Não, esse preço do dinheiro, que é um preço como qualquer outro preço, seria determinado pela lei de oferta e demanda. Mas eu te pergunto eu te pergunto a condição, eu te pergunto sobre a condição assimétrica. Como que o liberalismo vê a assimetria? Por exemplo, você acha que eu estou ao mesmo pé de informação de mercado do que o Banco Itaú, por exemplo? Vamos imaginar que eu vou lá no Itaú para fazer negócio. Eu não sei qual que vai ser a projeção do mercado. Quem garante que o Itaú vai me oferecer o dinheiro pelo preço que o dinheiro vale, se eu não tenho a mesma informação que o Itaú? O Itaú tem, digamos que olheiros em todos os lados. O Itaú sabe qual foi a produção de soja, qual foi a produção de minério. Eu estou em condição de assimetria. Quem garante que o Itaú vai me oferecer o dinheiro pelo preço que o dinheiro vale? No modelo neoliberal. Para você comprar um carro, pegar um financiamento para isso, você não precisa saber do preço de soja e de açúcar. Você simplesmente precisa saber se você consegue pagar aqueles juros e se esse dinheiro que você vai gastar com juros compensa para você ou não. Aí vamos pensar o seguinte, nesse ponto, eu gostaria que você concordasse comigo. Vamos imaginar que você deu o exemplo de um automóvel. Vamos imaginar que a cadeia produtiva do automóvel gastou aproximadamente 10 mil reais de custo para produzir o automóvel. E a teoria econômica neoclássica, que é utilizada pela escola austríaca, ela entende que ela é mais eficiente exatamente porque a gente alcança um equilíbrio onde o consumidor paga no produto exatamente o que o produto vale, sem ter distorções. Mas a partir do momento que você procura um banco, e esse banco tem uma assimetria, e você tem um desejo muito grande de comprar um carro, então você não vai pagar os 10 mil, que é o preço do produto, você vai pagar 10 mil mais, por exemplo, 30 mil de 30 mil de juros para o banco. Aí você pagou 40 mil no produto. Aí eu te pergunto, o que na economia gerou 30 mil? De onde surgiu esse 30 mil? Eu estou te perguntando isso porque isso é muito debatido na economia. Eu não tô usando uma teoria de refutação, não. Isso é uma falha do modelo neoclássico, isso é uma falha do modelo definido pela escola austríaca, porque a assimetria entre grandes fornecedores, pequenos consumidores, e uma outra falha muito grande desse modelo, que você só estuda realmente no curso de economia, é porque dentro da cadeia produtiva, digamos que existe entre o produtor e o consumidor um intermediário, que é o comerciante e o sistema financeiro. O comerciante e o sistema financeiro coloca nessa cadeia um material que não tem valor nenhum, que é simplesmente a especulação. E esse material especulativo que está no meio, ele não pode ser considerado no equilíbrio de mercado. Digamos que, na ausência da especulação, na ausência desta distorção, realmente a economia alcançaria o equilíbrio e todos se beneficiariam do equilíbrio. Agora eu quero que você me explique como é que você vai tirar o especulador, como é que você vai tirar o preço financeiro e como é que você vai tirar o preço do comércio para que o consumidor consiga realmente pagar o que foi gasto no produto. Ou seja,
atingir o equilíbrio de mercado, que é a teoria do do equilíbrio geral em português, que é estudada pela teoria neoclássica. Como é que você vai conseguir resolver esse problema se você já acabou de admitir que o banco vai ter o poder de oferecer e o consumidor vai ter que pagar o que o banco ofereceu desde que ele concorde com isso? O que te garante que o mesmo consumidor que antes pegava dinheiro a juros baixos desesperadamente porque o governo oferecia dinheiro a juros baixos, não vai se comprometer a gerar, digamos que, uma produção de dinheiro extremamente alta para pagar um produto que na economia custou muito baixo. Digamos que 30 mil de especulação, 10 mil de produto real. Primeiramente, juros altos não são necessariamente uma coisa ruim. Juros altos fazem as pessoas pouparem antes de comprar alguma coisa, fazem as pessoas ficarem mais responsáveis, agirem mais responsáveis com seu dinheiro. Não é uma coisa ruim, fazem as pessoas pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer um financiamento e se endividar, né? Tem uma crítica a isso. Na hora que você acabar, você me avisa, para eu não te interromper. Outra coisa que você perguntou, de onde que vem o seu exemplo de 30 mil reais que a pessoa pagaria de juros? Vem do trabalho dessa pessoa. A pessoa concordou com isso, não tem nada de errado com isso. Você mencionou especulação, não sei a que tipo de especulação que você estava referindo, mas geralmente também é uma coisa boa porque a especulação aumenta a liquidez de vários produtos no mercado. Então, Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. É, Beleza, nós conversamos, né, sobre essa teoria do equilíbrio geral. Você acha que realmente isso não é um problema para a teoria da escola austríaca, para a teoria liberal? Agora eu gostaria de ir para a realidade do Brasil. Eu gostaria de saber qual que é, digamos que, a visão da teoria neoliberal, né, da teoria liberal da escola austríaca, para o Nordeste brasileiro. Só para a gente concluir, qual que seria a solução para o Nordeste brasileiro, já que essa teoria neoliberal é contra o protecionismo, contra a intervenção do Estado, e, por favor, não fala comigo em coisas radicais do tipo deixar morrer, esse tipo de coisa. Qual seria a solução para o Nordeste brasileiro? solução para o Nordeste brasileiro oferecer políticas mais livres, né? Um mercado mais livre resolveria muita coisa, porque tantos nordestinos vieram para São Paulo, porque aqui eles encontraram um mercado mais livre, né? Então, o livre comércio resolve muita coisa. Singapura, Hong Kong eram vilarejos de pescadores. Tá, só para te interromper, porque você tá saindo do Brasil, e só para te situar, o Nordeste brasileiro tem o menor imposto do Brasil, muito menor que o imposto de São Paulo, só para você dar sequência. Qual que seria a solução do liberalismo para o Nordeste brasileiro, partindo pelo pressuposto que a gente vai tirar o Bolsa Família, porque é uma medida protecionista, a gente vai tirar todas as medidas sociais que são protecionistas, e a gente vai deixar aquelas pessoas que antes, digamos que morriam 300 por dia, 300 crianças por dia, a gente vai deixar aquelas pessoas novamente na condição neoliberal, sem protecionismo nenhum, e a partir deste momento, em que aquelas pessoas estão sem Bolsa Família, aquelas pessoas estão sem condição de trabalhar porque não tem emprego, qual seria a solução do neoliberalismo para o Nordeste? Se alguém conseguir... Gente, se alguém puder mandar mensagem para ele para poder dar dica, eu não importo não, pode... Porque eu queria ter uma resposta do neoliberalismo, de um economista, mas essa resposta é muito importante para mim. Então, pode ter a ajuda dos universitários, não tem problema. O Nordeste, se for tirar a Bolsa Família, seria uma coisa boa, as pessoas não ficariam mais produtivas, tem que entender, as coisas ficariam mais baratas para elas, porque cada vez que o governo subsidia alguma coisa, os preços automaticamente sobem. Tá, deixa eu te situar, porque você não é do Brasil. Tem regiões do Nordeste brasileiro que, se você tirar o Bolsa Família hoje, todos os comércios fecham. Porque, apesar de ter tido uma injeção econômica através do Bolsa Família,
muitos lugares ainda não conseguem sobreviver sem o Bolsa Família. Eu digo que nem os comércios. Os comércios vivem do Bolsa Família. Então, pode dar continuidade. Você ainda acha que você vai tirar o Bolsa Família e as coisas vão ficar mais baratas para aquelas pessoas, mas e serviço para elas? Porque lá tem muitas regiões do Nordeste que não tem serviço, não. Vou te situar. Antes não tinha Bolsa Família. Antes o Fernando Henrique era extremamente, digamos que, não protecionista, porque ele tinha, digamos sim, uma espécie de bolsa, mas ela não atingia quase ninguém. E naquele momento, o que acontecia, igual eu te falei, 300 crianças mortas por dia, você falar comigo que um pai deixa o filho morrer de fome porque ele é vagabundo, você está pegando pesado com o pessoal. Eu acho que elas morriam de fome por falta mesmo de recursos. Eu não falei isso, tá? Então fala comigo, por que morriam 300 crianças antes do Bolsa Família, se o Bolsa Família é uma coisa que aumenta o preço dos produtos? Explica. E se alguém puder mandar mensagem para ele, para poder ajudar ele nesse sentido... Não precisa de ajuda, não, meu filho. O Bolsa Família, eu acho que é um programa muito superestimado, porque o governo Lula, Dilma, se gabava muito, né? Tiramos tantos milhões de pessoas da extrema pobreza. E ao mesmo tempo tem um vídeo circulando do Lula, no Instituto Lula, se gabando, a gente inventa esses números, porque lá no exterior o povo adora que a gente fala sobre crianças malnutridas, então a gente fala que tem 50, 60 milhões de crianças, a gente inventa, ele admitindo. As classes baixas melhoraram. Por quê? Porque tinha a China que comprava muitos commodities. E esse dinheiro entrava no Brasil, trazendo muitas riquezas para todas as classes. E em comparação com todo esse dinheiro das commodities que entrou no Brasil nesses anos dourados, o Bolsa Família é um pingo num oceano de dinheiro. Não representa quase nada. Então, a coisa aqui no Brasil começou a piorar muito por causa que o preço das commodities caiu. Eu acho que a Dilma, ela levou muito azar. A partir de 2011, que é o ano que ela assumiu, certo? Você vê assim, as commodities baixaram. Acho que ela simplesmente levou muito azar. E aí a gente chegou a essa crise. Mas digamos que, e a proposta neoliberal para o Nordeste? Isso é uma coisa que é muito importante a gente saber. O que seria uma solução neoliberal para o Nordeste? Você tem noção do que é o Nordeste brasileiro? Sim. Porque tem muita gente, eu estou te perguntando, com respeito, porque tem muita gente de São Paulo que não tem noção do que é o Nordeste brasileiro. Então eu vou te falar, no Nordeste brasileiro existem famílias que não têm, digamos que, absolutamente condição nenhuma de trabalhar, porque elas moram em locais completamente distantes de qualquer tipo de civilização, e ali elas conseguem plantar a hortinha delas, elas conseguem, digamos que, viver numa condição quase que de índio. Vamos pensar assim, é lógico que existem cidades grandes no Nordeste, eu não estou falando de todo o Nordeste brasileiro, mas eu estou falando da parte do Nordeste que passa fome. Aquela parte do Nordeste que passa fome não pode plantar porque falta muita água. Agora o projeto de Lula e Dilma de transposição do Rio São Francisco vai começar a funcionar, mas até então, no momento que o Bolsa Família estava realmente funcionando no Nordeste, a gente tinha uma população que era não econômica, aquela população, tivemos pessoas no Nordeste que não conheciam dinheiro antes do programa Bolsa Família, e regiões gigantescas que não tinham um mercadinho. Quando o Bolsa Família nasceu, o Bolsa Família, inclusive, incentivou o nascimento de mercadinhos, incentivou a geração de emprego, incentivou a produção local. Porque algumas pessoas que antes não produziam porque não tinham para vender, produziam para si próprios, elas começaram a produzir para o mercado. Então eu estou querendo te dizer como uma intervenção do governo na economia, naquela região onde as pessoas eram sequer econômicas, porque já tinham pessoas no Nordeste que não conheciam cédula, não conheciam dinheiro, elas começaram a ficar pessoas econômicas. E o Nordeste também recebeu vários projetos educacionais, por exemplo, um projeto que eu participei do documentário para o governo federal, que chama Mulheres 1000, em que o governo ensinava as mulheres
como trabalharem com costura, e depois, no final do projeto, foram construídas indústrias de roupa nas regiões. Eu gostaria de perguntar para você como isso aconteceria sem a intervenção do governo, de uma forma liberal. Vamos pensa no Nordeste. Então, se está tão péssimo em algum vilarejo lá no Nordeste, sempre tem gente que muda para outra cidade, onde vai melhor. Esse pessoal manda dinheiro para os parentes que ficaram. Isto seria uma forma uma ajuda social sem que o governo precise intervenir. São milhões ou bilhões de reais que fluem de livre e espontânea vontade entre nordestinos em São Paulo e pessoas que ficaram no Nordeste, parentes que ficaram no Nordeste. Olha, é claro, pode ser que o avanço vai ser mais lento, mas vai ser mais ético, com certeza. Se você não precisa pegar dinheiro de uma pessoa contra sua vontade e dar para outra, porque não tem cobrança nunca, né? Com esses programas governamentais, você vê um monte de desperdício. Eu conheço o Bolsa Família da época que eu morei na favela aqui em São Paulo. Assim. Eu vou te perguntar agora, eu gostaria que você mesmo na porta para fazer o nosso cadastro, mesmo que a gente não precisava. A gente recebia leite em pó, mesmo do programa Leva Leite, mesmo que a gente não precisava. O leite apodrecia na gaveta, né? Porque tínhamos preguiça de esquentar a água, colocar o pó na água. Comprávamos de caixinha mesmo. Uma mulher que cuidava lá do filhinho da minha cunhada na época, ela passava lá em casa e falava mesmo pra gente: eu sou beneficiário do Bolsa Família, eu deixo todos os eletrodomésticos ligados, porque eu pago só R$ 7 de eletricidade, e eu só pago um mês sim, um mês não, deixo tudo ligado. Deixa eu te perguntar, eu entendi esse ponto. Nossa família ela sobrevivia super bem com a ajuda de parentes. Para a gente conseguir ficar o debate mais dentro menos na ideologia, mais na teoria, eu gostaria de perguntar a você, como economista. Eu estou te dando um exemplo muito prático, real. Certo, mas é porque nós, normalmente, quando a gente estuda, a gente não pode reduzir um universo de 10 milhões de pessoas a uma experiência pessoal. Eu acho que isso não é acadêmico. Você falar comigo, você contar uma experiência pessoal num debate acadêmico entre economistas, eu acho meio estranho. Um projeto que atendeu milhões e milhões de pessoas, você reduzir a sua realidade. Eu estou falando com você de um projeto que foi criado para atender locais miseráveis, mas dada a realidade da Constituição brasileira que não permite distinção entre brasileiros, o projeto teve que ser expandido para locais ricos como São Paulo. O que eu estou querendo dizer para você é que por questões constitucionais, o projeto não pode ficar confinado só onde existe miséria, porque nós todos somos iguais perante a lei. Então, eu gostaria de te perguntar, e eu gostaria que você respondesse com muita reflexão, se você, como fazedor de políticas públicas, você, economista, como fazedor de políticas públicas, hoje, se você simplesmente abandonaria o Nordeste como ele era antes do governo Lula, sem o Bolsa Família e sem as medidas sociais que são aplicadas lá, e se baseado nas teorias da escola austríaca, você deixaria a gente voltar na realidade de 300 crianças morrendo por dia, para esperar que os nordestinos morando em São Paulo tenham condição de mandar dinheiro para casa para evitar que esse quadro de mortalidade infantil retorne para o Brasil. Pode concluir com isso. Eu despeço, né, do pessoal. Muito obrigado quem acompanhou. Eu queria realmente que fosse uma pessoa mais teórica e menos ideológica. Eu te respeito muito, Vete, mas é porque todas as vezes que eu fiz a proposta, eu falei, eu não quero uma pessoa que não tenha estudado economia como formação e que tenha simplesmente ideologias da escola austríaca. Eu queria uma pessoa que tivesse estudado economia de verdade, porque são ciências sociais aplicadas, e a pessoa teria condição de ver de uma forma mais periférica.
mas você se apresentou como economista. Só que foi muita merda, infelizmente, merda keynesiana. Eu só estudei economia mesmo através de autodidática, né? Porque a escola austríaca é muito pouco ensinada, infelizmente. É muito importante nesse momento a gente ver o que é realmente o conhecimento de uma pessoa que se forma no YouTube. Não é que você não pode falar sobre economia, não é que você não tem autoridade de falar sobre economia. O muito importante é que você procure mais. Você não tente resumir todo o conhecimento produzido pela humanidade sobre as 5 aulas de escola austríaca que você teve a oportunidade de ver no YouTube. Sempre tem mais para aprender. Não pensa que você tem uma visão, digamos que sistemática, uma visão sistêmica de toda a economia do mundo. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Tem sempre mais para aprender. É por isso que é muito importante respeitar o próximo. Mas, enfim, conclua falando sobre o Nordeste brasileiro, porque onde a escola austríaca sugere a retirada das medidas sociais. E se você, agora eu não pergunto sobre a teoria econômica, você como ser humano, como uma pessoa, se você fosse hoje eleito para fazedor de política pública no Brasil, se você retiraria os benefícios sociais do Nordeste. Você não é brasileiro, então eu te lembro que antes das medidas do Lula, a gente tinha 300 crianças mortas por dia no Nordeste. E pode concluir, pode despedir do pessoal, que eu já despedi. Provavelmente falso, certo. Bom, eu acredito que se é possível sair da extrema pobreza em uma geração em outros lugares, implementando políticas de livre mercado, que o mesmo seria possível no Nordeste. E me despedindo do pessoal, os espectadores que de repente ficaram decepcionados, você que eu percebo que fica um pouco decepcionado, que eu não entrei muito em teoria, eu fui o único a responder a seu pedido de entrar num debate. Eu fiquei esperando outras pessoas se propor. Bom, ficou isto e espero que de alguma forma possa ter acrescentado alguma coisa. Bom. Muito obrigado, velho. Muito obrigado por ter aceito. Assim, eu fui obrigado a falar de novo, porque eu não posso, digamos que, encerrar sem te agradecer. Porque, afinal de contas, você foi o que participou. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também aos espectadores aí, tem 32 espectadores ligados agora. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar. E é isso aí. Vamos continuar o debate construtivo, aquele debate em que todos nós aprendemos juntos. Muito obrigado mesmo, velho, por ter participado. Ok. Tchau, tchau. Tchau, até Boa mais. noite. Boa noite.